Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Diga assim: eu estou aqui, sendo preparado para cumprir todos os projetos de Deus, para minha vida e para minha geração. Diga assim: eu não estou aqui por um acaso. Deus sonhou comigo, e Deus sonha comigo na terra e comigo no céu. Você entende? Vamos lá, deixa eu fazer um primeiro repeteco de algumas coisas que eu falei no domingo passado. Primeiro, quem anotou aí, logo em cima do versículo 1, nós tratamos a importância do quê? Da repetição. Como é importante repetirmos algumas coisas. Às vezes as pessoas não gostam, mas de novo mãe, de novo pai, de novo pastor, de novo. Mas a repetição é para nossa própria segurança. Algumas verdades precisam estar impregnadas em nós. Por isso os homens de Deus não leram a Bíblia uma vez só. Leram 2, 3, 4, 5, 6, 7. Spurgeon leu 100 vezes de joelho. John Wesley também 100 vezes de joelho, fora as outras vezes que ele leu sentado ou em pé. Então, comece verdades que são repetidas, elas começam a impregnar em nós. Todas as vezes que eu subo aqui para pregar, normalmente o texto que eu estou pregando, eu já li pelo menos umas 40, 50 vezes. Por que isso? Porque o texto vai impregnando na gente, vai entrando dentro dos seus poros, e você começa a enxergar coisas que aparentemente você não tinha visto até então. É um crime, irmãos, um boletim que às vezes você dá uma batida de olho e agora eu vou falar lá. Não, mergulhe, ouça. Agora nós temos o YouTube, ouça, reouça. E à medida que a gente vai ouvindo, já falei a respeito disso, a Bíblia, ela é muito mais do que extensa, ela é profunda. Então por isso eu e você precisamos mergulhar em toda a profundidade que Deus tem para nós. Beleza? Nós falamos a respeito disso no versículo 1. O poderoso princípio da repetição. Depois falamos, em cima do verso 2, a importância de guardar firme a palavra de Deus. Lembramos na ocasião do Salmo 119, verso 10, 11 e 12, que fala sobre guardarmos a palavra de Deus. Guarde a palavra, procure memorizar a palavra de Deus. Gaste tempo estudando as Escrituras. Falamos a respeito disso, a importância de guardarmos a palavra de Deus. Depois que foi o tema colocado no vídeo que foi editado, em cima do versículo 10, que nós não podemos ser inúteis aqui. E Paulo trabalha a questão de que ele não recebeu a graça de Deus de forma inútil. Antes, ele trabalhou, e ele enfatiza, ele trabalhou e muito. Ele não falou só que ele trabalhou. Ele trabalhou e muito, e que a graça que ele recebeu não foi inútil a ele. Falamos a respeito disso com base no versículo 10, e até soltei a pergunta: vale a pena Deus manter você vivo? Aí, não, Deus vai me manter vivo porque eu quero ainda acabar de construir a minha casa. Sabe que Deus vai manter você vivo por causa disso, da construção de uma casa? Não vale a pena Deus me manter vivo porque eu quero ver o casamento do meu filho e da minha filha. Isso é motivo para Deus te manter vivo? Não, até eu viajar, né? Eu tenho vontade de viajar para Porto de Galinhas, Porto de Periquito, Porto de Papagaio, sei lá que porto que você quer viajar. Eu ir para Disney, eu ir para Ubatuba. Será que vale a pena para Deus manter você vivo por causa deste tipo de coisa? E falamos a respeito disso também na semana passada. Falamos a respeito do verso 19, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. E aí agora o que nós vamos trabalhar na sequência, pontua um pouco este texto, tá bom? Falei do verso 26, que a morte foi destruída, e agora preparou aí um microfone, nós vamos começar a partir do 33, lê para mim, por favor, o 33 e o 34, e nós vamos começar. Pai bendito, obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou na semana passada, continua a trabalhar no nosso coração. Obrigado por tudo aquilo que cantamos nesta manhã,
que enfatiza o nosso chamado e aquilo que está no seu coração e o que o Senhor espera da sua igreja e do seu povo. Espírito Santo, toda distração, toda sonolência, tudo aquilo que vem a querer roubar este tempo, elimina do nosso meio. Prepara-nos para ouvir a tua voz. Fala conosco e aviva-nos nesta manhã. Espírito Santo, exalta Jesus através da sua palavra. Amém, amém e amém. Vamos lá, verso 33 e 34. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Recuperem o bom senso como convém e parem de pecar, pois alguns são ignorantes quanto a Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Olha que coisa. Repita comigo assim: eu preciso tomar cuidado com quem eu ando. Irmãos, uma coisa é você andar com alguém com o propósito de influenciar. E outra coisa é quando você está andando com alguém e sendo influenciado por esta pessoa. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Como eu e você precisamos tomar cuidado. Porque Paulo escreveu isso? Porque era o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Sem eles perceberem, eles estavam sendo influenciados pela cultura daquela época. Sem a gente perceber, a igreja atual está sendo influenciada por uma cultura onde a gente curta a vida adoidado. Afinal de contas, você tem uma vida só. Então, já que você tem uma vida só, faça tudo o que você puder, curta o máximo que você puder, viaje, levanta aquilo que está caído, ajeita aqui, faz funilaria, estica aqui, estica lá, e vai, e agora uma nova viagem, está no meio da viagem, já começa a planejar outra viagem, e aí acabou uma cirurgia, e começa outra cirurgia, e puxa, e levanta, e derruba, e arranca, e enxerta, e aí a coisa vai. Irmãos, o problema não são essas 50 mil cirurgias. O problema é o quanto esta cultura do mundo, aonde a gente parece que a vida acaba aqui e acabou. E que depois da morte, viva, porque você não sabe quando você vai morrer. Como, Binho, se a morte fosse o fim? Repita comigo: a morte não é o fim. Como eu e você precisamos entender isto. Isso havia entrado no coração e na mente da igreja de Corinto, aonde eles tinham a mentalidade de que assim, já trabalhei, o que eu tinha para fazer, eu já fiz, agora deixa eu curtir a vida. Ei, não é assim, irmãos. Como eu e você precisamos tomar cuidado com quem a sua esposa anda, com quem o seu marido anda, com quem os seus filhos andam. Eu fiquei tão feliz ontem, eu precisei dar uma passadinha no apartamento dos meus filhos, e eu fiquei feliz. Quando eu cheguei lá, havia um grupo de uns 12 jovenzinhos, neles estavam os 12 orando e estudando a palavra no quarto deles. Lá na sala, né? Tudo bem que eu nem entrei depois para ver como é que ficou, mas o apartamento, espero que esteja inteiro, mas amém, vamos lá. Mas a alegria minha, se inteiro ou não o apartamento, mas a alegria minha, Bruna, é ver que eles estavam um influenciando o outro para buscar a Deus. E a Bíblia diz, e eu via lá, quando eu estava lá no quarto me arrumando, porque eu fui pregar em uma outra igreja ontem à noite, o que trouxe para o meu coração, e o meu filho, eu disse isso para ele, eu vi 12 grandes líderes sentados na sua frente. 12 grandes líderes. Hoje podem ser anônimos, mas você estava, e fiz o paralelo com ele. Eu vi como Jesus sentado com os seus 12, faça com que eles decolem, com que eles avancem, dê tudo que você já recebeu para eles.
alegria no meu coração, irmãos. 12 jovenzinhos que poderiam estar num barzinho, enchendo a cara, dando em cima de outra menina, dando em cima de um monte de coisa e fazendo um monte de coisa errada. E eu vi 12 jovenzinhos ali que estavam sentados em uma sala, não estavam assistindo um filme pornográfico, não estavam trocando bebida, eles estavam orando e estudando a palavra. Imagina para mim como pastor, quando entrei, que vi lá no quarto, alguns estavam com a Bíblia aberta e outros com a Bíblia aberta no celular, e eu lá, enquanto estava me trocando, ouvindo eles falar a respeito da palavra de Deus, eu disse: eu estou diante de 12 gigantes. 12 gigantes. Com quem seus filhos estão andando, irmãos? Ah, pastor, o meu filho não se adaptou aqui, minha filha não se adaptou aqui, deixa ela entrar numa multinacional, e aí pega lá uma gerente lésbica, pega lá um patrão que depois de Hitler é ele encarnado, ou pega lá alguém que seja duro na queda. O que eu estou querendo dizer é que lá fora a gente tem que aprender a lidar com quem não pensa e não tem os mesmos valores, mas chega na igreja o seguinte: ah, não me senti bem, ah, eu não gostei muito. Não, meu irmão, vá lá, pegue o que é bom, sugue o que é bom, atraia tudo o que você tem, e aquilo que não é bom lá, dê você o bom que há em você para aquelas pessoas. Seja uma bênção, seja um farol, incendeie, influencie, mas eu e você precisamos, irmãos, tomar cuidado com quem a gente está andando, se nós estamos dando ou se nós estamos mais recebendo do que dando. Vocês entendem? Não brinque com o seu passado. Alguns tiveram problemas de bebida no passado, alguns tiveram problemas com traições e adultério no passado, alguns tiveram problemas com drogas no passado. Cuidado em conviver com o seu passado, porque o seu passado pode se tornar presente de novo. Então não brinque com o seu passado. Você e eu precisamos andar com gente que nos empurra, que nos estimula, que nos motiva, que profetiza sobre nós a glória e a presença de Deus. Não seja, viu, homens, não seja o único porto seguro da sua esposa, não seja o porto seguro do seu marido. Sua esposa precisa de amigas que sejam amigas de Deus. Seu marido precisa ter amigos que sejam amigos de Deus. Tem casal, irmãos, que parece grude. Tem a expressão lá, casca de bala, mas tem a casca de bala que é boa, mas casca de bala você tem que tirar também, né, irmão? Mas tem marido e mulher que é um grude, irmão, para tudo quanto é lugar, está sempre só os dois. Ninguém se aproxima, não leva ninguém para casa, ele não tem outros amigos para sair, para bater papo. Muitas vezes eu saio para viajar. Recentemente aqui, levei o Ramiro comigo, eu fui para fazer um trabalho no Nordeste, aí eu peguei e levei o Ramiro comigo, e nós somos num grupo de uns 8 homens, e que tempo rico, irmãos. 8 homens tementes a Deus, a gente ria junto, tirava barato um do outro, um roncava mais que o outro, e na hora quando um lá, o Ramiro toda hora queria fazer número 2, falei: aqui no quarto não, lá embaixo, no quarto não. Mas parecia que tinha tomado, teve um xiricotico lá, que toda hora número 2, ele e o Josimar, misericórdia. Nós oramos profetizando a unção da rosca sobre ele, para tampar tudo. Solta lá na casa da Viviane, mas aqui não, aqui não. Então, que tempo rico, que tempo gostoso. Quando vieram ouvir a voz de Deus, você precisa ter amigas e amigos. Ontem um casalzinho nos procurou eu e minha esposa, pedindo que nós orássemos por eles, porque eles estavam começando a namorar. Primeiro eu fiquei feliz da vida, porque entenderam que eu não sou um pregador, eles me enxergaram como um pai para eles. Não desmerecendo a figura da paternidade deles, mas entendo que eu estou cooperando junto com os pais deles, para que eles cresçam e avancem. E nós oramos, e uma das orientações que nós demos a eles foi assim: não seja grude, porque tem namorado que parece um grude, irmão. Depois que começou a namorar, ninguém chega mais perto. E falei, olha, ele precisa continuar saindo com os amigos homens. Ele precisa de homens, porque talvez na hora da grande adversidade e dificuldade, quem vai socorrer são amigos de oração. Ele precisa ter amigos de oração. Se seu marido não quer ter
contato com outro homem, convide lá um casal para ir comer uma pizza na sua casa, tomar um café, mas vai empurrando e enxertando. Houve uma época em que meus filhos não queriam ter relacionamento com algumas pessoas, levávamos na nossa casa outros amigos meus que tinham filhos da mesma idade, gente que a gente sabia que era gente de Deus. Para o quê? Para enxertar, para valorizar, para aproximar. Mulher, procure identificar pessoas que vão ser bênção para o seu marido. Não seja só você, só você. Marido, procure identificar mulheres. Quantas vezes no início do nosso casamento nós tínhamos algumas dificuldades. Início de casamento, irmãos, busquei lá no meio do mato minha esposa, caipirinha de tudo lá do interior de Atibaia. Tô brincando, viu, sogrinha? Não, eu me peguei no meio do mato não, viu, sogrinha? Tô brincando, que minha sogra assiste o culto, mulher de Deus lá. Beijo grande, sogra, ó. Vamos lá, deixa eu dizer uma coisa para você. Mas nós tínhamos dificuldades no nosso início de casamento, nós não conseguimos namorar direito, porque eu a conheci fazendo um trabalho missionário em Atibaia, não dava para namorar, irmãos. Eu namorava com ela e com mais 50 pessoas ao mesmo tempo. Quando eu fui tentar dar um beijo nela, os irmãos passavam de carro e buzinavam. E aí, pastor? Eu falei, nossa, eu não conseguia beijar minha esposa, irmãos. Não conseguia. E então, porque os irmãos faziam marcação cerrada em cima de mim. Eu casei, nós casamos debaixo de oração, crendo que Deus estava no negócio, mas nem eu a conhecia e nem ela me conhecia. E aí o que ocorre? No casamento, começamos a ter dificuldade, que deveria ter tido no namoro, mas tudo que era para ter de perrengue no namoro, tivemos os perrengues de namoro no casamento e os perrengues normais de início de casamento. Ela descobriu que eu roncava, e eu descobri que ela falava enquanto dorme. Aí eu não sabia se era demônio, se eu repreendia. Fui Senhor da glória. Meus filhos foram viajar com ela. E aí eles estavam no mesmo quarto. Ela, que ela fala até hoje, irmãos. Aí o que ocorre? Eles nunca tinham dormido com a mãe, os dois juntos. Aí de repente eles me ligaram. Pai, eu acho que a mãe está endemoniada. Falei, por que, filho? Porque ela está falando e gritando. Eu falei, não, normal, já há 24 anos que eu sei o que é isso. Não expulsa, porque é ela mesma, Então, o que ocorre? Tivemos dificuldades, irmãos, e eu percebia que eu tinha esgotado, por mais que eu conhecesse as Escrituras, por mais que eu lesse livros, eu tinha esgotado. O que eu fiz com ela? Levei alguns casais amigos meus para comerem pizza, para tomar café lá em casa, e disse para ela, ó, aquela mulher é uma mulher de Deus, sente com ela, vá tomar café com ela. Quantas pessoas nos ajudaram e nos abençoaram. Valéria Papa, que já esteve aqui, grande amiga, já ministrou aqui na nossa comunidade, foi uma das pessoas que eu falei, vá lá, sente com ela, vai ser uma bênção para você. E ela foi para lá e passou, e foi tão bom com ela que aí teve uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, se tornaram grandes amigas. Tanto a Nice do Wagner Fernandes, que alguns conhecem, minha esposa foi lá tomar café com a Nice, tão bom que foi. A Nice do pastor Osmar foi lá sentar com ela, abrir o coração. Nádia do pastor Valmir, também momentos ali, gente que eu trouxe para minha casa, porque eu percebi que a minha esposa precisava de gente que desse um chacoalhão, que movimentasse, que falasse, que instruísse, e que eu não tinha, porque eu era o marido. Os homens casados, repitam comigo, eu preciso fazer de tudo para que a minha esposa tenha amigas de Deus. Minha esposa precisa de amigas de Deus. Porque tem hora, irmãos, que o sangue não vai ser o suficiente. Precisa sair do rumo de tio, de tia, de primo, de prima, de cunhado, de cunhada. Tem que ser alguém que é fora da família. Faz sentido isso? Então, eu e você precisamos andar com boas companhias, Daiane. Ande com gente que te ajuda e que te socorre. Amém? Isso é a beleza de nós termos uma igreja em células, irmãos. Não procure alguém que seja o top 10, mas às vezes amigos seus, amigas, que vão chorar junto, não é que vão ter uma palavra, uma divina revelação, um sonho profético. Não, mas a gente que vai chorar junto, que caminhar junto com você. Às vezes eu perguntava para ela, e aí amor, o que ela falou que te ajudou tanto? Aí eu não tinha falado nada. Só tinha tomado café e chorado junto. Uma chorava de um lado, a outra chorava do outro. Falei, mas ela ensinou, orientou? Não, mas ela tomou café comigo, foi tão bom.
Falei, nossa, mas eu tomo café com você todo dia e não é bom? Mas foi diferente. Eita Deus, vai entender. Mas o seu marido, seus filhos, precisa. Procure viajar. Eu faço muito isso com famílias que eu sei, é viagem, é para descansar, não quero estresse. Mas são viagens de forma estratégica, que são pessoas que vão ser amigos dos meus filhos e amigos da minha esposa. Beleza? Diga assim, eu preciso ter relacionamentos com propósito. Versículos 52 a 54. 52 a 54. Calma. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, glória! Ouça aqui, seu maior inimigo, irmãos, não é a dívida nas Casas Bahia, na Caixa Econômica Federal, nem no Itaú Financiamento. Seu maior inimigo, que não dá para você vencer, se chama morte. Você pode ter muito dinheiro em aplicações, você pode ter uma poupança que seja muito gigante, você pode ter aplicações de CDI, no Tesouro Direto, você pode ter aplicações na XP, mas eu estou dizendo um negócio para você, a hora que a morte chegar e ó, ei, cheguei. Não adianta você mostrar os seus diplomas, não adianta você mostrar sua passagem aérea comprada, não adianta mostrar seu passaporte, não adianta. Mas olha que coisa poderosa. Levante sua mão direita para os céus, levante bem alto aí, diga: aquele inimigo que nenhum homem pode vencer, e nem eu posso vencer, o meu Deus, Ele destruiu aquilo que um dia ia me destruir. A morte foi vencida, e por causa dele, eu venci a morte. Glória! Olhe para mim, entenda isso, chore muito, quando alguém que você conhecia e amava, Dona Rita, partiu sem entregar a vida ao Senhor Jesus, porque acabou, depois do tempo aqui, acabou, findou. Mas se é alguém que amava Jesus, que servia Jesus, independente da idade, se é velhinho cocoroco, se tinha cabelo ou sem cabelo, se era novo, se era casado, o tempo dele acabou, mas o importante é que nós o veremos na eternidade. Porque para ele a morte foi vencida, e um dia a morte terá que devolver aquilo que ela travou, aquilo que ela tragou. Um dia o Cordeiro de Deus vai dizer: morte, mares, oceanos, terra, devolvam a mim aquilo que me pertence. Eu morri na cruz não só para redimir o espírito e a alma, mas eu também quero o corpo deles. A alma já está comigo, o espírito está comigo, mas agora chegou o tempo, eu também quero o corpo deles. Terra, me dê, e nós vamos ressuscitar com o Senhor. Glória! Como isso precisa trazer para mim e para você consolo. Consolo. Como eu e você precisamos tomar cuidado, irmãos, porque a morte para nós não é a mesma coisa que a morte para o ímpio. Você entende isso? Para quem está do seu lado esquerdo e direito, diga assim: a morte um dia vai nos devolver. Diga para ele: a morte um dia vai nos devolver. E último versículo desse capítulo, um dos versículos mais poderosos. Pense em um versículo que você tem que decorar, memorizar. Você aí que está com a Bíblia no papel, você pega a caneta, grifa ele. Se você está com a Bíblia no celular, você copia, joga para a sua área de trabalho, para seu bloco de notas. Pense em um versículo
que os maiores homens de Deus, usados poderosamente, têm este versículo como lema de vida. De vida. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Projeta para mim, mas dessa vez eu quero que todos nós, achou aí no seu, acha no seu para guardar e memorizar. Mas eu quero, para ficar bonito, nós vamos ler todos juntos aqui na projeção. Tá certo? Achou aí, grifa aí, copia, mas eu quero que a gente leia juntos, porque este versículo, irmãos, precisa ser para mim e para você o nosso lema de vida, Derek. Nós precisamos acordar com isto cravado em nós. Nós precisamos ir trabalhar com isto cravado em nós. Nós precisamos sonhar com o casamento, com os filhos, com a viagem, com a verdade deste versículo impregnada em nós. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Portanto, só dá uma paradinha aqui, ó. Portanto, por quê? Uma conjunção de conclusão. É como depois que ele falou um monte de coisa, sabe, no livro, agora concluindo tudo o que eu falei. Tem gente que tem preguiça de ler, né? Já vai direto para a conclusão do livro, não é assim? Trabalho escolar, tem um monte de professor aqui, eu não vou perguntar, você já vai direto para a conclusão, para ver se ele entendeu mesmo. Por quê? Porque na conclusão é agora a cereja do bolo. Portanto, sendo assim, diante de tudo que eu já falei, agora, olha a sequência poderosa do texto, mas vamos voltar para o início. 1, 2, 3. Portanto, meus amados irmãos, dá uma paradinha. Ó, meus amados irmãos, os caras davam tanto trabalho para Paulo. Diga ao seu irmão, quem está do lado esquerdo e direito, que normalmente a gente senta do lado de quem é amigo, é esposa, é marido. Diga para ele assim: você me dá tanto, eu te amo, mas você me dá tanto trabalho. Tanto, pode falar. E ó, é o marido, é a esposa, é o filho, né? Fala, ó, eu te amo, mas eu preciso dizer uma coisa para você. Você me dá tanta. A Zete quase que pintou para colocar na cara do Wagner assim, ó. Eu te amo, mas Corinthians, você me dá tanto trabalho. Repita comigo assim: amar não significa não ter trabalho. Normalmente, quem nos dá muito trabalho é porque a gente muito ama. Irmão, eu estou com um cachorrinho novo lá em casa. O Pitoco. Pensa em um cachorro que está me dando muito trabalho. Já falei 1000 vezes para ele aonde é que ele faz o Crocs. E aonde é que ele faz o Pix? O Crocs é o cocô, o Pix é o xixi. Mas ele sabe. Mas parece que ele faz de propósito. Aí eu brigo com ele. E quando eu brigo com ele, ele pula em cima de mim e começa a me lamber. Aí não era para eu rir, porque era para ser duro, porque eu sou um durão, sabe, irmãos? Eu sou aquele cara que, durão, assim. Falei para ele: Pitoco, eu já te disse que não pode fazer croques aí, não pode fazer xixi aí. Primeiro ele abaixa, ele sabe que fez coisa errada, ele sabe. Repita comigo assim: eu sei quando eu faço coisa errada para o meu Pai Celestial. Eu sei. E aí fica tudo igual o cachorrinho Pitoco: Senhor, me perdoa, me perdoa. Aí depois que eu acabei de falar, ele olha um pouquinho para mim, de repente, o rabinho, o resto do rabinho que ele tem, lembra que tem só o toquinho? O resto do rabinho dele começa a balançar, ele pula em cima de mim e começa. Aí, irmãos, pode fazer de novo, vai. Então, ouça aqui, normalmente quem dá trabalho é porque a gente ama, e porque a gente quer ensinar, a gente quer que aprenda. Diga assim: eu preciso aprender e melhorar. É para ele. Você entende isto? Sequência do texto. Tirou o texto, parece até que eu não ia ler o inteiro. Vamos lá. 1, 2, 3 do início. Portanto, meus amados irmãos, olha lá, mantenham-se, as mulheres mantenham-se, os homens mantenham-se, todos juntos, mantenham-se
E o que mais? Firmes e sejam o quê? Sempre. Quando, irmãos? Quando, irmãos? Quando eu sou novinho? Quando eu sou velho cacareco? Quando eu sou Jurassic Park? Não. Quando, irmãos? Sempre. Sempre. Continua o texto. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que irmãos do céu. Eu cheguei em casa ontem, era mais de 11 horas da noite. Cheguei em casa, não adianta, quando chega em casa tem que brincar com a cachorrada. Aí vai brincar de pega-pega na rua. Eu só o pó, preguei 3 vezes ontem, de manhã, de tarde e à noite. Quando cheguei em casa estava derrubado, mas sabia que hoje meu celular 3 horas da manhã ia tocar para eu poder acordar para orar. Não consegui acordar às 3, pulei. Sabe quando você vai adiantando? Aí eu joguei para as 4, aí acordei às 4, cansado, irmãos, cansado. Vou pregar à noite e cansado. Mas eu me lembro disso, o trabalho de vocês não é inútil. Quando eu e você entenda, a nossa vida não encerra aqui. Era essa cultura que estava entrando no meio da igreja de Corinto, como se morreu, acabou tudo. Não, para mim e para você, quando morrermos, irmãos, aí é que chegou o grande dia. Por isso que nós cantamos, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, e ele vem. Irmãos, como eu e você, quantos líderes, irmãos, que eram líderes de célula, mas por causa do trabalho, não foram firmes o suficiente, e acabaram entregando a sua célula. Quantos pastores, irmãos, tem gente aqui que veio de igreja que não existe mais. Sabe por quê? Porque o pastor não conseguiu ser firme e inabalável. Irmãos, o texto, o versículo, tem algumas bíblias aí, se alguém tem aí, coloca aí, só sinaliza, que não é mantenham-se, é sede. Vem novamente no imperativo. Eu e você, irmãos, não fazemos a obra de Deus porque a gente tem prazer em fazer. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Deus não pergunta para mim e para você se você está cansado ou não. Deus não pergunta para mim e para você se você gosta de fazer ou não. Deus manda eu e você fazermos a obra dele. Porque um dia, irmãos, nós prestaremos conta. E o texto que nós lemos no verso 19, miseráveis são aqueles que estão curtindo a vida aqui neste mundo, como se aqui fosse o fim. Aqui não é o fim, irmãos. Como eu e você precisamos entender isto. Se você tem liberdade com o seu irmão, dá um cascudo, um tapa na orelha dele, assim, devagar, não é para machucar, mas dá um tapinha na orelha dele, assim, acorda, mano. Porque ouça aqui, eu e você precisamos entender, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Irmãos, eu tenho experimentado isso na minha vida. Eu não tenho buscado carro, não tenho buscado casa, mas tudo aquilo que eu não tenho buscado, Deus tem me dado, porque eu tenho procurado fazer aquilo que está escrito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Irmãos, eu acordo desesperado, pensando em alcançar pessoas. Eu passo o dia, enquanto estou trabalhando, enquanto estou na academia, enquanto estou viajando, há um negócio, existe uma chama que arde no meu coração, dizendo: Senhor, torna-me útil. Estou numa academia que ninguém fala com ninguém, lá gaviões, misericórdia, irmãos. Ninguém fala com ninguém, o povo vai lá só para treinar.
Não consigo falar com ninguém. Já que eu não consigo falar, enquanto eu estou treinando, eu estou orando por eles. Senhor, alcança eles. Senhor, alcança eles. Eu não posso alcançar com palavras, mas a tua mão venha sobre eles. Você está lá no mercado fazendo compra. Você parou numa padaria, nunca como pão, só dando graça, Senhor. A tua mão seja sobre este lugar. Eu abençoo este lugar. Eu e você precisamos entender, irmãos, que nós precisamos ser úteis. Não viva a vida como se morreu, acabou. Eu quero dizer algo a você: quando eu e você, quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. Irmãos, eu imagino, se aqui na igreja, quando a gente chega assim, a gente começa a cumprimentar um monte de gente. Imagina quando você chegar lá no céu, encontrar seu vizinho, que você orou por ele, ele foi alcançado. Encontrar o seu funcionário, encontrar o seu gerente, o seu treinador, seu coaching lá da academia, encontrar o seu professor, encontrar sua mãe, seu pai. Quando terminar esta vida no céu, irmãos, você não vai encontrar sua casa lá no céu. Você não vai encontrar o seu passaporte lá no céu. Você não vai encontrar Ubatuba lá no céu. Você não vai encontrar Dubai lá no céu. Você não vai encontrar Disneylândia lá no céu. Em primeiro lugar, o que nós vamos encontrar no céu são pessoas lavadas e remidas pelo sangue. Você vai lembrar e falar assim: meu, você deu trabalho, hein, meu? Mas como você chorei. Mas valeu a pena você estar aqui. Você está aqui. Irmãos, como isto precisa. O problema não é viajar para Dubai. O problema não é viajar para Disney. O problema não é ter um carro 0 quilômetro. O problema não é ter uma promoção. Mas o problema é quando isto se torna o ídolo da sua vida. Quando isso se torna a sua paixão. Quando isso se torna uma gasolina, irmãos. Eu tenho sido testemunha. Quanto mais eu amo a Deus, quanto mais eu amo pessoas, mais Deus acrescenta coisas que eu não sei da onde vem, e da onde a coisa me alcança, e me abençoa, e abre portas, coisa que às vezes eu nem falei, eu só desejei no meu coração. De repente vem alguém e me dá, de repente eu chego em algum lugar e me presenteiam. Irmãos, porque ninguém vence Deus no dar. Buscar em primeiro lugar o reino, e todas as demais coisas os serão acrescentadas. O seu trabalho, irmãos, ele precisa ser um trabalho movido pelo seu chamado. Você e eu precisamos ser firmes e constantes, irmãos, e inabaláveis. O que não falta hoje, irmãos, são pessoas entregando a cela porque tinha 12 e agora ficou só com 4, 5. Eu estou tendo uma reunião esta semana estou indo para Belo Horizonte, sentar lá com o pastor Paulo Mazzoni e mais um pastor da Filipinas. Ouça aqui, mas Paulo Mazzoni, tem sido uma bênção para o Brasil e fora do Brasil. Mas olha que coisa poderosa e maravilhosa. Ele, assim que assumiu a igreja dele, ele assumiu a igreja com 550 pessoas. Um ano depois, de 550, Daiane, só tinha 200. Perdeu 350 pessoas no primeiro ano. Ele reuniu toda a equipe presbiterial e falou assim, no presbitério da igreja batista, e disse assim: ó, chama outro pastor, porque vocês já viram que eu sou ruim, né? Deu para perceber que eu sou ruim. Em um ano, nós perdemos 350 pessoas, mas enquanto vocês não encontrarem alguém, eu vou continuar sendo firme e constante. Firme e constante. E foi orando e buscando a Deus, e eles não viram que ele estava dando o melhor dele. Era uma fase, era um momento de dificuldade, que Deus estava treinando a igreja, e treinando ele também. Repita comigo: aquilo que não me destrói, me torna mais forte. Irmãos, como eu e você precisamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando o tesoureiro disse para mim, alguns anos atrás, o maior dizimista da igreja saiu daqui, eu gritei no ouvido dele: glória a Deus! Nem eu sabia que ele era o maior dizimista, fiquei sabendo depois que foi embora.
Eu falei, glória a Deus, Deus vai usar isto para mostrar que a igreja dele não está nas mãos de um homem, a igreja dele está nas mãos do Senhor. E sabe o que ocorreu? Durante 3 meses nós tivemos o dobro da arrecadação, porque Deus estava mostrando para mim, aquilo que você disse, eu sondei o seu coração, realmente você entendeu que sou eu que cuido, eu que ponho e eu que tiro. Continue sendo firme e constante. Agora nós estamos, irmãos, numa igreja hoje de um monte de gente de açúcar, irmãos, que qualquer coisa está derretendo, não são firmes. Mantenha o texto para mim, por favor, deixa ele, enquanto eu prego, mantenha o texto para mim. Como eu e você precisamos, irmãos, ser firmes, constantes e inabaláveis. Está doendo, estou chorando, as lágrimas caem nos nossos olhos. Tem uma musiquinha que diz, né? As lágrimas ainda caem nos nossos olhos, desafiando os nossos sentimentos. Choramos pelo filho que perdemos, por um amor, mas Cristo voltará e enxugará as lágrimas dos nossos olhos. A gente chora, irmãos. Muita gente que saiu daqui me fez chorar, irmãos. Chorar. Mas eu não posso decidir por eles. O jogo da vida deles é deles. Como eu já disse, eu sou o cara que estou fora do campo, gritando, orientando, mais, menos. Seja firme, permaneça inabalável. Irmãos, eu quero que você seja alguém firme e inabalável. Se um dia você sair daqui, você possa testemunhar, Deus falou comigo e Ele disse, vá para a terra que eu te mostrarei. Mas não é o que está acontecendo com um monte de gente, irmãos. Qualquer coisinha, não elogiou, não chamou, não fez gugu dadá, tipo, parece o meu cachorrinho Pitoco. Ô Pitoco, acorda! Como eu e você precisamos ser firmes e inabaláveis. Houve ingratidão, houve injustiça. O pastor Davis foi injusto comigo, ele nem falou o meu nome. Eu não preciso saber o seu nome, eu não preciso saber o que você faz, mas existe alguém que te chama pelo nome, alguém que a Bíblia diz que tem o seu nome cravado nas suas mãos, e um dia ele irá recompensar você. Porque quando nós chegarmos nos céus, irmãos, nós experimentaremos 2 coisas. Primeira coisa, nós passaremos pelo tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? Põe a sua mão na frente assim, ó. Põe a sua mão na frente. Põe a sua mão na frente. Assim, ó. Deixa como se você tivesse alguma coisa na sua mão. Põe aqui. Você está vendo a posição que você está? Um dia. Preste atenção. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Um dia. Você estará diante do Cordeiro. Aquele que se fez carne e morreu, e que venceu a morte. Ele vai olhar para suas mãos, e vai dizer, o que você tem para me apresentar? Segura aí. Isto é sério, irmãos. Isto já havia entrado na igreja de Corinto. Eles viviam como se a morte fosse o fim. A morte não é o fim. A morte sinaliza, chegou o tempo de prestação de contas. Naquele grande dia, ele não vai querer saber, segura aí, ó. Ele não vai querer saber se você foi um grande apóstolo, um grande bispo. Ele vai saber se tudo aquilo que ele te deu talento, você usou para alcançar aquilo que ele mais ama. Pessoas. Ele vai saber, ele vai olhar para a sua mão e dizer, mostra-me o que é que você tem. Segura aí. Naquele dia, você não vai poder dizer, Senhor, tenho 35 empresas. Senhor, tenho 2.500 funcionários. Senhor, tenho 7 passaportes. Senhor, viajei, conheço os maiores hotéis deste mundo. Senhor, eu sempre honrei os meus compromissos com a minha casinha, cuidei bem da minha casa, sim. Mas ele vai saber e querer ver
Quantas pessoas você tem nas suas mãos que foram alcançadas e abençoadas por você? Feche as suas mãos. É tudo que você tem. Levante as suas mãos, sua mão fechada. Enquanto a banda sobe aqui, eu quero que você entenda que tudo é dele, por ele e para ele. Se a gente não entender isso, irmãos, a Bíblia diz que nós somos os mais miseráveis deste mundo. Ah, mas Deus tem me dado um carro, um dia Ele vai cobrar isso de você. Como você agiu diante do vendedor, como você agiu diante da recepcionista, como você agiu na escola, no trabalho. Mas você viu a decepção, me abandonaram, me largaram, eu nunca fui valorizado. Eu, o Senhor, espero que você seja firme, constante e inabalável. Como que estes homens, irmãos, resistiam a tanta dor, a tanto sofrimento, a tanta perda aqui na terra, porque eles viam aquilo que os olhos naturais não podem ver. Um dia os céus recompensarão o seu trabalho. Eu, o pastor, não sei, quando você ora, quando você busca Deus, quando você prepara um bolinho para entregar para aquela vizinha sua, que está prestes a se divorciar, para aquela mulher que chora porque o marido está sendo consumido por um câncer, por aquela mãe que acabou de perder um filho, por aquela senhora que acabou de fazer uma oferenda a Iemanjá, mas você faz um bolinho que você ofereceu ao Deus dos céus, e vai lá e abençoa aquela pessoa. Sua mão fechada representa tudo que você tem. O que você tem eu não tenho, o que eu tenho você não tem. Mas como Paulo disse, eu sou o que sou, e a graça de Deus em mim, ela não é inútil. Quando ser inabalável até o fim. Não existe apóstolo, não existe patriarca, não existe homem nesta terra, nem demônios, nem principados, que podem segurar um homem e uma mulher que tem convicção do seu chamado. Tenho medo, não sei como fazer, mas eu vou atender ao chamado de Deus, porque aquele que chama, Ele capacita. Se cansar a mão, dá uma baixadinha, mas mantenha ela aí fechada. Se cansar, segura aqui um pouquinho, mas mantenha ela fechada. Olhe para mim, olhe para mim. Deus chamou você. Quando vieram ouvir a voz de Deus, Deus está dizendo para você: você só está aqui porque eu te chamei para uma grande obra. Ele chamou eu e você, irmãos. Nós temos algo a fazer, irmãos. Nós temos uma missão a cumprir. Quem de nós pode entender a urgência deste momento? Não é chorar porque um político ganhou ou porque outro perdeu. Bolsonaro não é a solução do Brasil, nem Lula e nenhum político. A solução do Brasil é quando os filhos de Deus fizerem aquilo que foram chamados para fazer. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda que online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos e mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor.
E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande para a gente uma mensagem dizendo: olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente, e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu: eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem, e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da Graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem, até mais, tchau, tchau.